Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente a raciocine mais uma vez junto comigo. Na leitura do livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículos 3 ao 4, está escrito: até que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará no trono de Deus, querendo se passar por Deus. Bom, vamos por partes. Se Satanás de fato irá se assentar no trono de Deus, querendo se passar por Deus, nós precisamos urgentemente saber qual é a verdadeira identidade de Deus para não sermos enganados pelo diabo. E a resposta para essa questão está no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 24, onde diz que Deus é Espírito. E como bem sabemos, o diabo é o oposto de Deus. E se de fato Deus é Espírito, agora vamos descobrir exatamente o que é o oposto ao Espírito, pois aqui está a resposta para quem é Satanás. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito que a letra, que é a palavra que é o verbo, ela mata, mas o Espírito vivifica. Bom, se o Espírito é vida e é a letra, que é a palavra que é o verbo, é a morte, aí você acabou de encontrar exatamente Satanás. Satanás é o oposto de Deus, é o opositor, é o adversário, que é o verbo, que é a palavra que mata, pois o Espírito, que é Deus, é vida. Então, se o verbo é o diabo, podemos entender perfeitamente que o diabo está enganando todos os seres humanos desde o princípio da fundação do mundo, pois nós reconhecemos Deus através do verbo, através da palavra. Até porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14 está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. E quando o verbo, que é a palavra, encarnou, então ali aconteceu a encarnação do mal. Pois quando o verbo, que é a palavra, se fez carne, a carne passou a militar contra o espírito, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, onde está escrito que a carne milita contra o espírito. A carne é a encarnação do mal aqui na terra. Pois é o verbo, que é a palavra, que é o oposto ao espírito, pois a palavra mata, mas o espírito vivifica. Deus é espírito, que é vida. Porém, o diabo é uma representação da própria morte, que é a palavra. Não há como fugir. Você precisa encarar a realidade de frente, meu amigo. Até porque no livro de Ezequiel, no capítulo 28, do versículos 2 ao 13, resumindo, está escrito: disse Deus, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Deus tendo uma conversa em particular com o diabo. Sim, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. Sim, tu estavas no Éden de Deus. Tu era querubim ungido, perfeito era em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Disse Deus que Satanás já estava desde o princípio lá no Éden, e que ele já estava sentado no trono de Deus, já estava ostentando-se como se fosse o próprio Deus, pois está escrito, repito, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra que era Deus era justamente o diabo, que estava se passando por Deus, enganando todo mundo desde o princípio. Por isso disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, vós sois filhos do diabo. Seres humanos são descendentes da serpente. Por isso disse Paulo no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Você não consegue aceitar essa verdade, meu amigo? Então, veja por você mesmo o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Espera aí, pode parar por aqui. Por acaso o livro de Apocalipse não é uma profecia que ainda está para se cumprir nos tempos do fim? Por certo que sim. Bom, se o tempo do fim ainda não foi consumado, isso significa que esta profecia ainda não se cumpriu. Isso significa que o diabo ainda está nos céus. Preste atenção. Será preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que estava enganando todo mundo. O diabo está enganando todo mundo a partir dos céus.
pois é lá nos céus que o diabo está assentado no trono de Deus, enganando todo mundo aqui na terra. E o diabo é justamente a palavra que é o verbo que mata, que é o oposto ao espírito que vivifica. Por isso que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal que procedia do trono de Deus. E disse o apóstolo João, e ali no reino dos céus nunca mais haverá maldição. E repito mais uma vez, se esta profecia ainda não se cumpriu, isso significa que o reino dos céus neste exato momento se encontra amaldiçoado. Amaldiçoado porque é o diabo que está sentado no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, enganando todo mundo aqui na terra. O diabo, ele assumiu o papel de Deus através da palavra, que é o oposto do espírito, pois a palavra mata. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo através do verbo. Satanás está enganando todo mundo, meu querido amigo, a partir do reino dos céus. Mas não estamos falando do reino dos céus, aonde se encontra o Santíssimo Criador. Não, meu amigo. Até porque existem 3 céus. Prova disto é que no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, está escrito: o que esperamos de acordo com a sua promessa, disse Pedro, são novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Neste primeiro céu e nesta primeira terra não habita a justiça, porque quem está assentado no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, é o diabo. Por isso que este primeiro céu e esta primeira terra estão amaldiçoados. Você não consegue aceitar essa verdade? Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Depois vi novo céu e uma nova terra, disse o apóstolo João, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existe mais. Disse o apóstolo João que este primeiro céu irá desaparecer, pois ele está amaldiçoado pela presença do diabo, que é a palavra. E a palavra que é o verbo se encontra exatamente na sua consciência. Por isso disse Jesus que o reino dos céus está dentro de nós. E quem está habitando no reino dos céus é justamente a palavra, que é o verbo, que é o próprio diabo, que está te enganando até aqui, meu amigo. Prova disso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, está escrito: fui arrebatado até o terceiro céu, disse Paulo. Existem 3 céus, o mundo físico, espiritual e o mental. Este céu mental é aonde Satanás reina. É este mundo aonde jaz no maligno. É este reino que não pertence ao Senhor, pertence ao diabo. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. A sua consciência, onde está a palavra que é o verbo, pertence a este mundo. Por acaso você nunca assistiu o desenho do Pica-Pau, do Tom e Jerry, na sua infância? Aonde existia um diabinho e um anjinho tentando influenciar o personagem? Por certo que sim. Neste caso eu te pergunto, quantas vozes você escuta dentro da sua mente? A voz do anjinho e do diabinho? Não. Por certo que você escuta os seus próprios pensamentos, que é a palavra que é o verbo, que é o diabo. Você tem servido o diabo até aqui, que é a mentalidade da carne, que é inimiga de Deus. Pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois ela não se submete à lei de Deus, nem o consegue fazê-lo. Quem não consegue se submeter à lei de Deus é justamente o diabo, que é a sua mentalidade da carne, reconhecida por ego, que é o verbo, que é a palavra. Você não consegue aceitar essa verdade, meu amigo? Então eu sinto muito te informar que você jamais chegará ao pleno conhecimento da verdade, pois a partir daqui as coisas vão piorar. Até o próximo vídeo.